Agricultura ao seu alcance. Oferecimento Ruraltec no Ceasa, Campinas e Água Quente em Teresópolis. Mais uma vez, mais um ano, nós aqui juntos com vocês, trazendo bastante informação através do Agricultura ao seu alcance, com apoio, logicamente, da Ruraltec. Ruraltec hoje ela possui 3 lojas, uma em Conquista, no Ceasa em Conquista, em Água Quente e também em Campinas. Então você vai contar com essas 3 filiais, onde você vai fazer a compra do que você precisar. Sendo você um agricultor de grande, médio e pequeno porte, e também quem trabalha também como jardineiro, alguma coisa desse gênero, que precise de alguns equipamentos, alguns promenores, algumas coisas para fazer a parte de plantio, de controle de pragas, de poda, enfim, tudo que você precisar em equipamentos pesados, leves, tratores, tem roçadeira, tem também aquelas máquinas de pulverizar, tanto aquela elétrica quanto aquela que é a bomba. Então isso que é importante a gente falar isso para vocês, a tecnologia, né, em função das pessoas que trabalham com o braçal. No último programa, nós falamos a questão de você ter os equipamentos, né, as tubulações, as conexões voltadas para irrigação. A irrigação é uma coisa que é fundamental para fazer o desenvolvimento da sua lavoura. E algumas coisas precisam ser colocadas em evidência. Por exemplo, quando que você deve começar a irrigar? Isso é importante você saber. Qual é a quantidade de água, o tempo que vai ficar ligado em determinada área que você colocar, fazer os aspersores ligarem. Tem a questão de você fazer um manejo, o remanejamento dos aspersores para colocar, né, molhar aquilo tudo dentro de uma área determinada. Outra coisa também que precisa ser avaliada é o cálculo da área, a quantidade de tubulação que você precisa colocar dentro do papel e fazer aquele projeto para colocar a tubulação. Nem sobrando e nem faltando na medida certa para você ter o valor econômico dentro do que você planejou e para você não ter perdas também. A questão das conexões, as tubulações, as reduções, as curvas, tudo isso você consegue através do pessoal lá da Ruraltec. O Azaleia está lá para te falar da melhor forma possível. Que ele que é o técnico que vai te informar dentro do que ele já conhece. A questão da expertise também dentro da área. E dentro disso tudo, teria que ter o cálculo também, como eu falei, a questão de quantos aspersores por metro quadrado. Porque de repente você está numa inclinação, essa inclinação faz com que o aspersor trabalhe deitado. Então a área de atuação dele vai ser um pouco menor para cima e um pouco maior para baixo. Então você tem que ter mais ou menos uma noção do que vai acontecer e como que você vai trabalhar para carregar, para levar aquele volume de água ao determinado lugar que você precisa também. E falando em volume de água, a gente precisa também calcular a quantidade de bombas, o peso da bomba, a quantidade de volume de água que a bomba consegue puxar, tocar e jogar para cima. Existem diversas bombas, tem as bombas que você trabalha nos motores por fora, né? Somente a bomba separada do motor que você compra e acopla no motor que você preferir, no motor elétrico ou então no motor a combustão. E existem várias cavalagens de bomba, várias litragens de bomba. Existem as bombas que tiram água do poço e jogam para um determinado lugar onde você está armazenando. Por exemplo, as bombas sapo, as bombas caneta, as bombas de um cavalo e meio, 2 cavalos. Então você vai ter que ter esse remanejamento de água. O recurso hídrico é algo que você tem que ser explorado da melhor forma possível. Então você fazer esses armazenamentos, esses deslocamentos, é importante você fazer também o dimensionamento da quantidade de cavalaria, a quantidade de volume que a bomba que você está utilizando vai jogar para cima. Todas essas dúvidas que eu passei para você, você consegue, né, sanar todas elas indo lá na Ruraltec. O Azaleia vai fazer um projeto muito bacana para você. A única coisa que você precisa ter é a área do terreno, a quantidade de inclinação, o volume de água que você tem. Então você vai anotar tudo bonitinho no papel, né? Por exemplo, eu tenho um açude que tem 10 mil litros de água armazenado, né? E tem uma bomba que joga dentro desse açude 5 mil litros por hora. Tá? Isso é uma conta mais ou menos, tá? Não é isso que acontece, não. Estou dando um exemplo para vocês. E eu tenho uma elevação de 100 metros na minha área, sobe num ângulo de 30 graus, né? E eu preciso de X metros de cano para cobrir toda a minha área. Eu tenho
300 leiras, né, da minha plantação, né, dentro do que eu estruturei ali. Eu estou com curva de nível, eu estou subindo reto, estou descendo reto, enfim. Tudo isso tem que ser passado, né, para o Azaleia. O Azaleia vai lá, o pessoal da Ruraltec, vai calcular bonitinho a quantidade de canos que você vai precisar, a quantidade de aspersores por metro quadrado que você vai precisar, a cavalaria, né, a litragem da bomba que você vai precisar para empurrar o volume de água lá para cima. Olha que bacana. Tudo isso você consegue através da Ruraltec. Nós conversamos bem pouquinho na última vez aí, né, falando da questão das tubulações, das conexões. Outra coisa que me foi apresentado também, uma peça que eu também não conhecia, é o Venturi, né, é uma peça quadrada que funciona meio que como se fosse um sifão. E essa peça, como, né, o Ademir falou, desculpa Ademir, esqueci teu nome, mas lembrei de novo. O Ademir falou, é o Venturi, que ele puxa, exemplo, você quer colocar um fertilizante dentro de uma água para jogar na sua plantação. Você vai pegar uma bombona, 200, 250 litros, vai jogar o Venturi ali dentro e na medida que você vai irrigando aquela área, o Venturi vai puxando a medida correta do que você colocar ali dentro, que inclusive vende também lá na Ruraltec, qualquer produto, né, dentro dele, o bocashi, os produtos mais químicos, produtos biológicos, tudo isso você consegue também na Ruraltec. Então esse Venturi vai pegar dentro dessa bombona e vai pulverizar nos aspersores também junto da irrigação. Olha que bacana. Então você tem que conhecer esses tipos, essas coisas todas, esses promenores, essas peças todas para fazer a parte de irrigação da sua lavoura. Você que está começando, o melhor lugar que você vai procurar e tirar todas as suas dúvidas, inclusive de controle de pragas, né? A questão do solo também, o que você precisa tirar, o que você precisa pôr no seu solo, você vai procurar a Ruraltec. Ceasa em Conquista, em Campinas e também em Água Quente, lá em Teresópolis. Então, o telefone está passando aqui embaixo. Precisou de alguma coisa, liga para eles. Eles vão colocar um agrônomo lá para falar com vocês, tá bom, minha gente? Então é isso. Ficamos por aqui. Hoje eu não vou falar muito sobre essas dúvidas todas, eu só passei uma lista do que você precisa colocar no seu caderno, na pontinha do lápis, para quando você chegar lá na Ruraltec, você já ter tudo amassadinho, tudo mastigado, o pessoal fazer todos os cálculos bonitinho e você fazer tudo da melhor forma possível. E lógico, o pessoal da Ruraltec está lá para te atender. Gente, então é isso. Início do ano, vamos começar com coisas boas, sempre trazendo novidades para você. Agricultura ao seu alcance. Oferecimento Ruraltec no Ceasa, Campinas e Água Quente em Teresópolis.